Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui e no vídeo de hoje eu vou responder a pergunta que não quer calar na cabeça de todos os jovens que fizeram o Enem nesse ano. Será que a nota do SISU vai baixar em função das faltas que nós tivemos na versão do Enem impresso e também na versão do Enem digital? Mas antes de eu começar a responder essa pergunta, deixa eu fazer minha propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, está na hora de se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda na medida que meu vídeo chega a mais pessoas e você se ajuda na medida em que, ativando o sininho, você tem notificações em tempo real, sempre que eu posto algum conteúdo como esse. Bom, galera, eu decidi gravar esse vídeo porque muitos de vocês têm me procurado no Instagram, lá no @prof.rasfael, para perguntar se eu acredito que as notas de corte no SISU desse ano serão menores em função do número de faltas elevadíssimo, quase 3 milhões de faltas, no Enem impresso e 70 mil faltas no Enem digital. Para te responder isso, eu tenho que voltar à chamada teoria de resposta ao item, popularmente conhecida como TRI. Para você ter uma ideia, basicamente, o TRI é o método de cálculo das notas do Exame Nacional do Ensino Médio. Método elaborado pelo INEP, a sua fórmula é um segredo. No entanto, como o TRI funciona? Não. No manual do candidato do Enem, produzido pelo INEP, a gente tem uma seção toda dedicada em que o INEP tenta, embora seja muito confuso de entender, explicar como é calculada a sua nota. Se você quiser ler e tentar entender o TRI, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas para você que é preguiçoso, eu vou te explicar aqui, em linhas gerais, como essa nota é calculada e se o número de ausências vai reduzir ou não a necessidade de pontos, ou seja, a nota de corte para você passar nos cursos das universidades públicas no Brasil. Basicamente, o TRI considera cada questão um item. Esses itens equivalem a níveis de proeficiência. Eu peço que para você entender isso, você imagine uma régua. No centro da régua, a gente tem o aluno médio, ou seja, o aluno que desenvolveria metade das habilidades e competências que o INEP acharia adequadas. Para o lado esquerdo dessa régua, a gente tem as habilidades mais fáceis e para o lado direito, as habilidades mais difíceis. Quanto mais para a direita, ou seja, mais próximo de 1000, são as habilidades mais difíceis. Quanto mais para a esquerda, ou seja, quanto mais abaixo de 500 e mais próximo de 0, são as habilidades mais fáceis. O INEP, antes de fazer a prova do Enem digital, do Enem impresso ou do Enem PPL, ele seleciona as 45 questões de cada área a partir de um banco de questões, que é o Banco Nacional de Itens. Esse banco ele foi criado em 2009 e ele é periodicamente preenchido. Salvo engano, como eu falei no vídeo passado aqui do canal, a última vez que esse banco teve uma convocatória para preenchimento de professores foi em 2017. Quando o INEP seleciona essas questões, o INEP faz uma pré-testagem delas. No manual do candidato, diz o INEP que essa pré-testagem foi feita há muito tempo. Embora muitos professores e especialistas com quem eu já conversei do INEP digam que essa pré-testagem é feita anualmente, com um conjunto maior de itens e entre esses conjuntos maiores de itens, ou seja, de questões, o INEP seleciona as que ele vai utilizar. Prova disso, por exemplo, foi o bafafá que deu no ano passado, na verdade retrasado, na edição passada do Enem em 2019, quando então o ministro da Educação disse que várias questões do Enem não tinham sido pré-testadas. E qual é o problema disso? Bom, o problema disso são vários. O primeiro deles é que essa pré-testagem determina qual é o valor de cada questão dentro dessa régua. Mas como assim, Rafa? Cada questão tem um valor dentro dessa régua. Muito simples. Essa pré-testagem consiste basicamente em um conjunto de alunos pequeno que é selecionado para testar as questões. É quase como as pesquisas estatísticas de intenção de voto ou ainda de apoio a um político A ou B. Eles não pegam todos os alunos do ensino médio e botam para fazer as questões, mas eles pegam alunos de diferentes níveis socioeconômicos, de diferentes tipos de escola e de diferentes idades e colocam para fazer aqueles itens. Dessa aplicação, dessa pré-testagem, sai uma porcentagem de acertos. E os itens eles são testados e se não tiver nenhum tipo de problema, eles podem ir para a prova. Problemas a gente entende como duplo gabarito, como porcentagem de acerto menor do que 30%, ou seja, que a questão é viável para estar num exame. A ideia, portanto, do INEP é, a partir desse índice de acerto, posicionar as questões
dentro dessa régua. Ou seja, quanto mais fácil é a questão, mais próxima de 0 ela está, e quanto mais difícil, mais próxima de 1000 ela está. E a partir dessa pré-testagem, então, o Enem vai decidir quantas questões ele vai botar de cada nível na prova. Normalmente, segundo os documentos oficiais e pesquisas recentes, e eu vou deixar um artigo que comprova isso aqui no link da descrição, o INEP costuma colocar entre 25% e 30% de questões fáceis, ou seja, abaixo de 500, cerca de 50% de questões entre 500 e 650, ou seja, questões que sejam médias, e 25% a 20% de questões que sejam difíceis, ou seja, que estejam acima dos 700 pontos e que tenham, de fato, índices de acerto muito próximos a 30%. Então, é a partir disso que sua nota será calculada. Ou seja, se você errar muitas questões que têm um valor pequeno, ou seja, que tiveram um alto índice de acerto, o sistema automaticamente vai entender que você acertou as questões difíceis, as outras questões da sua prova, ao acaso. E sua nota sofrerá altas penalizações. Isso porque o INEP entende de uma maneira óbvia que o conhecimento ele é cumulativo, ou seja, que para você acertar uma questão difícil, você tem que, de fato, ter habilidade para acertar a questão fácil. Eu não estou aqui para discutir os problemas desse modelo, embora se vocês quiserem um vídeo sobre problemas do modelo do TRI, e a gente tem vários inclusive, e ele não é aplicado só no Brasil, ele é aplicado na China, por exemplo, deixa um comentário aqui que eu, de fato, faço esse vídeo. O que eu estou aqui para te falar no vídeo de hoje é que realmente a sua nota do Enem depende só de você. O que significa dizer, portanto, que, basicamente, seja 20 mil, 30 mil ou 2 milhões e meio de pessoas, você vai estar nas mãos do INEP. Literalmente nas mãos do INEP, haja vista que essa régua é pré-definida a partir da pré-testagem. E por isso a polêmica do exame de 2019. Por quê? Porque se não teve pré-testagem, obviamente o instrumento avaliativo, ou seja, as provas, não foram calibradas. Então o INEP tirou da cabeça dele aquela famosa fonte Times New Roman ou ainda fonte Vozes da minha cabeça, o valor de cada questão. Em 2020, parece que as questões foram testadas, e é isso que o INEP advoga para dizer, por exemplo, que a prova do Enem digital não foi mais difícil que a prova do Enem impresso. Isso pra gente não importa. Por quê? Porque, de fato, a mesma régua que foi utilizada em 2019, 2018, 2017, ao que tudo indica, será utilizada em 2020. Então, para termos dos cálculos das suas notas, as coisas não mudam muito. Ah, Rafael, então você quer dizer que 2 milhões e meio de pessoas faltam e não vai mudar nada na minha vida? Vai sim, fica tranquilo, tá? Bom, se a gente não vai ter uma alteração no valor das notas, por outro lado, é muito provável que a gente tenha uma alteração na concorrência da relação de candidato-vaga em cursos concorridos como medicina e especialmente em cursos menos concorridos, que são tidos como a segunda opção da galera que normalmente vai bem, mas não tão bem para passar numa carreira muito difícil. Por que isso? É uma questão de matemática simples. Muito mais simples do que entender o TRI. Que é a seguinte. Gente, foram mais de 2 milhões e meio de faltas. Pensa comigo. Embora as pessoas preparadas tenham feito questão de fazer o Enem, por outro lado, é difícil a gente acreditar que só pessoas despreparadas faltaram à prova. É claro que uma pessoa que estava muito apta, muito preparada, deve ter faltado essa prova, porque pegou coronavírus, porque não queria se expor, porque tem um avô que é grupo de risco, ou mesmo porque ficou com medo, ou teve algum problema. 2 milhões e meio, 3 milhões de faltas, ou seja, mais de 50% de abstenção, é 30% a mais do que o Enem normalmente tem de abstenção, que gira em torno de 20%, 21%. Então essa diminuição da relação de candidato-vaga pode ser que não surta efeito, por exemplo, na primeira chamada do SISU, mas nas reclassificações, certamente ela surtirá efeito. E a tendência, obviamente, é de que essa facilitação venha para cursos menos concorridos. Isso é óbvio. Se você tem menos pessoas, por exemplo, tentando medicina, pessoas com notas maiores e que às vezes topariam fazer odontologia, que é um curso concorrido, talvez tentem medicina e talvez passem. Porque, de fato, tem nota para isso, e estudaram, e era um objetivo delas. Elas se viam felizes fazendo odontologia ou ainda medicina. Então, mesmo que a nota de corte não caia, a queda na concorrência pode te ajudar. Por quê? Porque entre você que tirou 850 e o camarada que tirou 851,5 e ficou no limite
de ser chamado, na primeira chamada do SISU para medicina, vão ter menos pessoas. Então, obviamente, será mais fácil você ser convocado numa reclassificação. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre se a nota de corte do SISU vai diminuir ou não devido às faltas do Enem desse ano. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, deixe o seu like aí. E se vocês ficaram com alguma dúvida que eu não consegui explicar, ou se vocês têm algum ponto que gostariam de ver que eu abordasse, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou tentar responder na medida do possível. Um abração para vocês, meus queridos e queridas, e até a próxima!